vamos trazer aqui um tema rápido, né, para a gente já receber nossa convidada Rose. Afinal, o Partido Socialista Unidos da Venezuela, o PSUV, atualmente no poder, oficializou agora no último domingo Nicolás Maduro como seu candidato aí nas próximas eleições presidenciais de 28 de julho. O ditador já era candidato natural do chavismo e foi escolhido após 3 dias de assembleia pelo país. A gente teve isso, mas vamos comentar também a fala do atual presidente Lula, né, que colocou em dúvida a oposição na Venezuela e igualando, né, a Venezuela com o Brasil. A gente sempre comenta aqui, né, quando muitos que são da direita ou da extrema, né, comenta que o Brasil está igual à Venezuela, muitos da esquerda dizem, não tem nada a ver o Brasil com a Venezuela. Agora quem disse que o Brasil parece a Venezuela foi o Lula. Professor e Débora, pois não. É isso, Nerisvaldo, um comentário bem rápido, não pude me adentrar nessa pauta devido a outras prioridades, mas de maneira resumida... Vou só falar rapidinho, professor, ao comentar a data das eleições no dia 28, data do aniversário de Hugo Chávez, Lula comparou a oposição da Venezuela a Bolsonaro e disse que em 2018, quando preso, indicou o Haddad ao invés de ficar chorando. Para Marina Coimbra, proibida de concorrer pela ditadura venezuelana, Maduro, né? Lula valida os abusos do ditador. Pronto, acho que facilita. Pronto, e você contextualizou melhor, inclusive eu iria fazer essa contextualização, mas foi bom que você fez a explicação da sua fala anterior. É isso, Nerisvaldo, a Venezuela, mais precisamente o Nicolás Maduro, ele tem se perdido plenamente no seu processo à frente do país, eu acho que isso é notório. Violação dos direitos humanos, dentre várias outras ilegalidades que existem dentro da Venezuela. Isso é importante ser pontuado e eu acredito que principalmente depois da morte de Hugo Chávez, ele totalmente se perdeu na revolução chavista, a qual foi proposta por Hugo Chávez, as mudanças e os avanços sociais que a Venezuela conseguiu obter com Hugo Chávez. Com Maduro, houve esse avanço, mas por outro lado, o preço tem sido muito caro, sobretudo para os venezuelanos. Eu defendo que o pleito eleitoral na Venezuela seja aberto, é claro, é necessário que a oposição participe, embora não foi cogitado, não li nada necessariamente que houve nenhum tipo de proibição até o exato momento, né, Débora? Está caminhando para isso, mas eu espero que não aconteça necessariamente, porque uma eleição onde a oposição não pode participar, isso não é uma eleição. É quase uma sentença de morte. Isso não é uma eleição, isso não é uma escolha democrática. No entanto, a participação da oposição, ela não pode ter necessariamente interferências externas, que é uma coisa que foi sempre debatida no governo de Hugo Chávez. Eu lembro bem que na época eu li uma revista, Nerisvaldo, chamada Caros Amigos, não sei se é da sua época, possivelmente. Não, início não é ali dos anos 2000, início ali finalzinho da década de 90, Caros Amigos, eu lia muito e tinha várias matérias falando da Venezuela, e naquela época uma das críticas que era feita era necessariamente essa, de não ter a intervenção necessariamente dos Estados Unidos na Venezuela. Sabemos que existe um grande interesse dos Estados Unidos na Venezuela no que diz respeito à questão do petróleo, já que a Venezuela, a nível de América, é o país que mais produz petróleo fora do Oriente Médio, fora dos países. Ou seja, existe essa interferência, ou essa tentativa de interferência dos Estados Unidos por meio da oposição. Se essa oposição consegue se organizar sem necessariamente querer ceder o país para os Estados Unidos, eu acho justo. O grande problema é quando tem interferência dos Estados Unidos, coisa que sempre houve, e Maduro sempre bateu o pé para não aceitar essa interferência dos Estados Unidos. O grande problema é a maneira como Maduro vem conduzindo o país. E aí uma crítica ao presidente Lula é exatamente essa, que ele precisa de uma certa forma descer de cima do muro e se posicionar contra esse regime autoritário que vem acontecendo na Venezuela com o Nicolás Maduro. Ele não acaba até normalizando a injustiça que aconteceu Demais. com ele, comparando, né? Tá igual. Débora, afinal, Demais. Venezuela tá igual ao Brasil ou não? Que antes era a direita que falava que tá igual, agora o presidente já disse que tá igual. Que loucura, né? Bom, devido a algumas decisões monocráticas por alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, a gente, claro, teme que o Brasil Mas o Supremo é independente, sim, aqui, lá não é. Mas veja só, mas de certa forma limita o poder do Congresso, então não você é pela primeira vez está concordando com o Lula, então, nesse caso. Não, preste atenção. Deixa eu terminar de falar. Primeiro que Lula não reconhece que Maduro é um ditador, já começa por aí. Não desce do muro. Ele não reconhece Maduro como um ditador. Nem Nicarágua, não. Eu fico assim impressionada porque recentemente ele teve uma fala onde ele criticava o Israel por essa situação entre o Hamas, né? Isso. E
Com relação a Maduro, zero críticas, né? Então, tudo ok, o que acontece lá. A gente tem a Operação Acolhida, onde as pessoas saem da Venezuela pesando 15 quilos abaixo do peso ideal. Eu fico imaginando como é que fica essas pessoas que estão fugindo de um ditador e vindo se refugiar num país onde o mandatário, a autoridade maior do país, não reconhece o que acontece lá e essas pessoas podem falar com propriedade. Então, quando a gente fala disso, desse medo, desse receio da galera de direita, é justamente por isso. Porque o comportamento de Lula, ele não reconhece que lá é uma ditadura, ou seja, talvez ele possa começar a ter práticas aqui que ele ache comum, já que ele não reconhece que Maduro é um ditador. E quando eu falo do Supremo, Nerisvaldo, é porque assim, nós temos os 3 poderes. E o Supremo Tribunal Federal, por algumas decisões, está atropelando. É uma pena que a gente não pôde adentrar nessa questão das drogas, que está tendo uma movimentação no Congresso a respeito, que acaba cerceando o posicionamento da oposição. E que isso também é muito ruim para a democracia. Eu não sei se vocês, nossos ouvintes, e vocês aqui também estejam sabendo, mas hoje, ontem e hoje, tem uma comissão de deputados federais, uma juíza que está nos Estados Unidos, esse pessoal, justamente externando esses abusos que estão acontecendo no Brasil. Nós temos jornalistas que estão refugiados, né, nos Estados Unidos, como Alan dos Santos e tantos outros que já teve redes sociais derrubadas e tantas outras situações. Então, a gente defende a democracia, não existe isso de democracia relativa, e a gente torce para que a Maria Corina, né, o nome dela, possa candidatar-se e libertar o povo venezuelano, né?